Vocês estão vendo a tela? Bom, hoje de manhã vocês devem ter acompanhado a aula da professora Júlia, né, sobre biodiversidade, né? E a primeira pergunta, o que vocês lembram que foi falado a respeito de biodiversidade? Vocês lembram desse conceito, alguma característica associada a essa definição biodiversidade de hoje de manhã? Por favor, abram daí o microfone por causa que não dá para compartilhar o chat ao mesmo tempo aqui. Kelvin ou Jonathan, algo que vocês lembrem que tenha sido falado hoje de manhã sobre a biodiversidade? O número de espécies em um mesmo habitat? Sim, uma das formas, digamos assim, de se avaliar a diversidade ou a biodiversidade, né, é o número de espécies em um determinado habitat, mas lembrem-se que não está restrito a isso, né, porque a gente tem a diversidade dentro da espécie, né, então a diversidade genética dos indivíduos. É só imaginar, no caso da população, né, mundial brasileira, ou mundial de seres humanos, né? A gente é uma única espécie. No entanto, do ponto de vista genético, nós somos indivíduos distintos. Então, essa informação da diversidade genética dentro da espécie também faz parte do conceito de biodiversidade, e também a diversidade na paisagem, ou seja, como essa diversidade de indivíduos e de espécies está distribuído na paisagem como um todo. Então, todos esses elementos compõem esse conceito de biodiversidade, né? É um conceito que é muito falado, bastante discutido, especialmente no Brasil, porque o país é conhecido por ser um dos grandes, né, países do mundo em termos de diversidade, né, a ponto de nós sermos classificados como um país mega diverso, ou seja, a quantidade de espécies é extremamente grande, né, nós temos isso por característica, né? Primeiro, por estarmos num ambiente tropical, com diferentes ecossistemas, né, biomas, e por causa, obviamente, também da nossa extensão territorial, né, que a gente tem uma diversidade muito grande de ambientes que permite também acomodar, de certa forma, toda essa diversidade. As principais ameaças hoje à biodiversidade no planeta, em primeiro lugar, é a perda de habitat, ou seja, a substituição desse ecossistema natural por um outro tipo de atividade, um outro uso da terra, que pode ser uma atividade agropecuária, pode ser uma atividade de um plantio florestal, pode ser uma indústria, pode ser uma cidade, pode ser a construção de uma estrada, né, de uma hidrelétrica. Então, diversas das nossas atividades acabam impactando, né, esses ambientes naturais. A segunda grande causa de ameaça à biodiversidade é a introdução de espécies exóticas invasoras. E vejo, né, a importância desse tema, e por isso, inclusive, que na próxima semana a gente vai ter o seminário. Depois, a questão da superexploração, ou seja, o uso fora de controle de determinados elementos dessa biodiversidade. Um exemplo típico da superexploração hoje em dia é a indústria pesqueira, né? Hoje se pesca, em termos de peixes, né, muito mais do que é capaz do ecossistema repor. Isso faz com que os estoques atuais de peixes no mundo inteiro tenham diminuído a cada ano, né, a ponto que provavelmente várias das espécies já não têm mais
possibilidade de serem exploradas comercialmente, e também a questão da contaminação do solo, da água e da atmosfera, né, que acabam gerando bastante impacto sobre as espécies de uma forma geral. Um outro conceito bem importante relacionado à biodiversidade é o de hotspot, ou, numa tradução literal aí, os pontos quentes, né? Nesse caso, os pontos quentes, ou hotspots, eles têm que reunir 3 características. Primeiro, ter alta diversidade, né? Segundo, ter uma grande quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que são exclusivas desse ambiente, né? E o terceiro, um alto grau de ameaça, né? Vocês podem ver aí no mapa que a maior parte dos hotspots mundiais está nas zonas tropicais, justamente as zonas onde a gente tem uma alta diversidade de espécies. No caso do Brasil, a gente tem 2 biomas brasileiros enquadrados na categoria hotspot, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Vejam que, por exemplo, a floresta amazônica também tem uma alta diversidade, também tem uma alta concentração de espécies endêmicas. No entanto, o seu grau de ameaça, considerando o bioma como um todo, ainda é considerado baixo, já que mais ou menos 80% da área desse bioma ainda está conservado. É claro que existem regiões dentro da floresta amazônica, especialmente Mato Grosso e o Pará, que estão muito perturbados, né? Mas numa escala geral, acaba não se enquadrando dentro desses critérios de definição de hotspot. Bom, como que a gente mede biodiversidade, né? Existem várias formas de poder fazer isso. Uma delas é usar um índice que é chamado índice de riqueza. O índice de riqueza é basicamente a gente contar, né, contabilizar quantas espécies estão presentes numa determinada área. Então, nesse exemplo hipotético que vocês estão vendo na tela, a gente tem 2 áreas, uma área A em vermelho e uma área B aqui em verde, né? Vocês poderiam me dizer, nesse exemplo, qual das 2 áreas tem a maior riqueza de espécies? Deem uma observada e, por favor, falem ali no microfone. Qual é das 2 áreas que vocês imaginam que tem a maior riqueza de espécies? A. Pode repetir, por favor? A. Isso. A área A tem a maior riqueza de espécies, porque ela tem 6 espécies, enquanto a área B tem 5 espécies. Vejam que o número de espécies, né, que é a riqueza, é diferente do número de indivíduos. Em termos do número de indivíduos, a área B tem uma maior quantidade, né? Até porque, né, provavelmente porque por ela ser maior, ela vai comportar uma maior quantidade de indivíduos. No entanto, o número de espécies, né, que é a riqueza, nesse nosso exemplo, está associado à área A. Justamente, muitas vezes, por essa dificuldade de se avaliar a diversidade de espécies, especialmente quando você tem áreas distintas, ou seja, com tamanhos distintos, é que se usa muito os índices de diversidade, né? E 2 índices de diversidade bastante famosos, um deles é o índice de Shannon e o outro é o índice de Simpson. O índice de Shannon é muito aplicado nas atividades de uma forma geral, nos levantamentos de comunidades de uma forma geral. E ele é interessante porque, primeiro, ele leva em consideração a abundância de espécies, né, presentes em uma determinada área, e o número, né, de espécies também. E ele é talvez o índice mais utilizado em todo o mundo.
A fórmula do índice de Shannon está colocada aí para vocês, né? É o H', que é o símbolo do índice de Shannon, é dado pelo somatório do PI. E o que é esse PI? Esse PI é a abundância de espécies, né? A gente já vai ver no exemplo ali embaixo. Multiplicado pelo logaritmo natural do PI, que novamente é a abundância de espécies, né? Em termos gerais, quanto maior o índice de Shannon, maior a diversidade daquele ambiente. Então, ele não tem um limite, ele vai crescendo e, à medida quanto maior o valor, maior a diversidade. É difícil saber se um valor qualquer de índice de Shannon é alto ou baixo. Por isso que normalmente se compara esse índice com um outro índice, um outro valor de Shannon que já se sabe para uma determinada região, para um determinado bioma, que se estabeleceu como uma alta diversidade. Nesse exemplo que está colocado aí embaixo, a gente tem 6 espécies, são animais, nesse caso, né, 6 espécies animais. Do lado a gente tem o número de indivíduos, né? E em azul, na coluna em azul, a abundância que é o PI, né? Se vocês lembrarem da aula de populações, lá, vocês já calcularam essa abundância, né? Por regra de 3, vocês calcularam essa abundância lá. A única diferença daquela abundância que vocês calcularam por regra de 3 lá no exercício de comunidade é que lá estava em porcentagem e aqui está em decimal. Então, no caso da primeira espécie ali, seria 29%, né? A segunda, 47%. É exatamente a mesma lógica daquele exercício que vocês já fizeram, só que em vez de estar em porcentagem, ele está em decimal. A coluna em vermelho, por sua vez, é o logaritmo natural da abundância. Então, é esse valor, né, o 0,29, por exemplo, na primeira espécie, o logaritmo natural desse 0,29, que dá menos 1,23. Esse logaritmo natural, ou neperiano, né, vocês têm que procurar na calculadora de vocês, né, esse símbolo LN, né, porque não é uma conta tão fácil de ser feita à mão, né, então precisa, obviamente, de uma calculadora científica para fazer essa conta. E aí, se a gente multiplicar a abundância pelo logaritmo natural da abundância, a gente tem a última coluna, né, a coluna mais à direita, que é justamente a multiplicação dessas duas primeiras colunas. Depois que vocês fazem isso, lá embaixo, na última linha em cinza do total, vocês somam essa coluna e dá esse valor 1,36. Né? Se vocês repararem lá na fórmula do índice de Shannon, o índice de Shannon ele é igual a menos o somatório. E esse menos o somatório é justamente para mudar esse sinal negativo que está dando ali a conta. Então, por fim, o índice de Shannon dessa área do levantamento aqui é 1,36. Perguntas? Alguma dúvida sobre como se calcula esse índice de Shannon dessa forma? Ficou claro a coluna da abundância e o logaritmo natural da abundância? Tudo ok. Então, tranquilo. O outro índice é o índice de Simpson. Ele também leva em consideração a abundância, no entanto, ele varia de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 0, mais equilibrada está a distribuição desses indivíduos em relação às espécies. Quanto mais próximo de 1, mais desequilibrado, digamos, está essa distribuição dos indivíduos
em relação às espécies, né? Então, para calcular o índice de Simpson, usa novamente a abundância, a mesma abundância do exercício anterior, né? Só que a gente eleva essa abundância ao quadrado, né, que é essa coluna que está aí em vermelho para vocês. E lá embaixo se soma o valor dessas abundâncias ao quadrado, que deu 0,32. Se vocês olharem a fórmula do índice de Simpson, que está lá em cima, né, o símbolo é o D, né, D igual a 1 menos o somatório. Por isso que na última coluna lá, tá na linha cinza do total, tá lá o 1 menos o somatório igual a 0,68. Vocês vejam que é um valor, nesse caso, que está próximo de 0,5, está próximo da metade, né? Entre 0 e 1, né? Mas tendendo um pouco a ir para o 1, né? Então, indo na direção do 1. E por que isso acontece? Se vocês olharem a segunda espécie que está ali, né? A segunda linha, ela concentra quase a metade dos indivíduos desse levantamento, né? 27 dos 58 existentes. Então, existe uma certa tendência de essa espécie dominar, e por isso esse índice está próximo ou indo em direção ao 1. Se tivesse bem distribuído os indivíduos nas espécies, esse índice estaria próximo a 0. Voltando só rapidinho nesse nosso exemplo, né? Se a gente pegar aquele primeiro círculo lá, que é a população A, vocês vejam que tem um indivíduo de cada espécie. Nesse caso, se fosse calcular o índice de Simpson para esse caso, daria 0, porque é exatamente o mesmo número de indivíduos para o mesmo número de espécies. Já para o exemplo B ali, né, para a área B, com certeza não daria 0, porque vocês podem perceber que a espécie A tem 6 indivíduos, enquanto as outras todas têm 3 indivíduos. Então já está um pouquinho desequilibrado. Não tanto quanto o nosso exemplo aqui, mas já mostra uma certa tendência à concentração para uma determinada espécie. Perguntas sobre o índice de Simpson ou como se calcula ele? Em relação ali da riqueza ali, em relação, tipo, tem alguma coisa a ver com a competição das espécies? Não necessariamente, é difícil só olhando essa tabela saber exatamente o que isso quer dizer, né? Mas claro que se depois tu olha quais são os indivíduos, né, e se a gente conhece um pouco essas espécies, por exemplo, o puma jaguarandi, né, ele é um felino de maior porte, então a gente sabe que essa área provavelmente não suportaria muitos animais como esse dentro de uma determinada área, né? Então isso pode levar, né, ao entendimento de que essas outras espécies mais comuns, que têm o maior número de indivíduos, são animais de menor porte, né? Mas isso já você precisa conhecer um pouco da ecologia, vamos dizer, desse ambiente para poder chegar a essas conclusões. Olhando só os valores, o que a gente sabe de certeza é que as duas primeiras espécies são mais dominantes em termos de número de indivíduos do que as demais, que têm uma menor quantidade. Ah, entendi. Bom, como que isso se aplica, né, do ponto de vista prático, né? Esse é um exemplo de um levantamento que foi feito, um trabalho científico, né, que foi feito numa área de floresta ombrófila densa, aqui em Santa Catarina, onde se avaliou 4 áreas distintas, que são esses estágios sucessionais, né? Vocês podem ver que a gente tem uma coluna que é a riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies presentes naquelas áreas, né? E nesse caso, o estágio arbóreo pioneiro é o que tem a maior riqueza de espécies,
com 163, né? Também é o que tem a maior quantidade de famílias, 51. Mas, se a gente olhar a última coluna, que é o índice de Shannon, que é o H', vocês vão ver que o maior índice de Shannon está no estágio arbóreo avançado. E por que isso acontece? Justamente porque, apesar de ter menos espécies nesse estágio, ele é onde os indivíduos estão melhor distribuídos, né? Então, você tem menos espécies dominantes, né? Na verdade, desculpa, você tem mais espécies dominantes, ou seja, não está concentrado em uma ou outra espécie. Tu tem uma distribuição mais equilibrada do número de indivíduos para essas espécies como um todo. Isso faz com que o índice de diversidade, nesse caso Shannon, que está sendo usado nesse levantamento, eleve esse valor, mesmo que não seja o local com a maior riqueza de espécies, né? Então, isso também é para chamar a atenção como esses índices de diversidade, eles podem ser informações complementares. Então, a riqueza de espécies diz uma coisa, e o índice de Shannon, nesse caso, diz outra coisa, né? E, de certa forma, elas se complementam para nós tentarmos entender como é a diversidade desses ambientes, ou como a gente pode medir a diversidade desses ambientes. Perguntas, pessoal? Então, eu vou agora compartilhar com vocês o exercício. Só um pouquinho aqui, que vocês vão ter para essa semana. Vocês estão vendo uma planilha do Excel? Aham. Então, essa planilha do Excel, ela usou basicamente os mesmos dados que vocês já fizeram aquele exercício sobre abundância, densidade e frequência, né? Se vocês olharem a primeira coluna, a coluna A, são as mesmas espécies, né? Os mesmos números de indivíduos, pelo menos se vocês contaram correto lá no outro exercício, deve bater com esse mesmo número de indivíduos. E aqui, a coluna C, né, a abundância. Vejam que, nesse caso, a abundância já está no decimal, já está em escala decimal, não está em porcentagem. Então, isso já dá uma pequena diferença para o exercício que vocês devem ter realizado. Com base nessa planilha, então, as duas primeiras colunas vazias aqui, que é a D e a E, vocês vão usar para calcular o índice de Shannon, né? E por que vocês vão usar essas duas colunas? Porque uma delas vocês vão fazer o logaritmo natural da abundância, no caso a coluna D, né? Vocês vão preencher com o logaritmo natural desse valor aqui, que é a abundância, né? E a coluna seguinte, vocês vão fazer a abundância vezes o logaritmo natural da abundância, que vai dar esse valor do índice de Shannon, na verdade, parcialmente, né? Depois, somando aqui embaixo, vocês vão ter o índice de Shannon completo, tá? E já no caso
do índice de Simpson, vocês vão usar a última coluna, que é a coluna F, para fazer esse cálculo do índice de Simpson, basicamente elevando essa abundância, que é a coluna C, ao quadrado. E depois, lá embaixo, fazendo novamente a soma, né? Então, eu primeiro tinha disponibilizado em Word, mas daí na turma anterior me pediram para ser em Excel para facilitar fazer as contas. Então, eu já coloquei em Excel lá no Moodle para vocês, porque daí facilita vocês fazerem esse exercício. Então, nesse caso, basicamente, as duas primeiras colunas vazias aqui, D e E, para o cálculo do índice de Shannon, F para o cálculo do índice de Simpson. Não precisa obrigatoriamente usar essa planilha que eu disponibilizei lá para vocês. Se vocês quiserem fazer de outra forma, não tem problema. O que precisa postar enquanto, né, resultado da tarefa é qual é o índice de Shannon e qual é o valor, né, do índice de Shannon e qual é o valor do índice de Simpson para essa comunidade que vocês já fizeram o exercício. Dúvida? Da atividade que precisa ser feita? Então, tranquilo. Já está disponível, então, tanto essa aula, quanto o exercício, quanto o espaço para colocar a tarefa lá no Moodle, né? Então, vocês podem já executá-la durante essa semana, fica aberto até a próxima semana, como de praxe, para colocar a tarefa. Lembrando ainda, né, que para a próxima semana tem o vídeo da espécie exótica invasora que vocês escolheram. Então, para a próxima semana vocês têm duas tarefas. Vocês vão primeiro apresentar o vídeo, né, para os seus colegas e depois também postar esse vídeo lá nas tarefas do Moodle.